Nós vamos agora conversar com o deputado estadual, Serafim Corrêa, que está ao telefone da Rádio Diário. Deputado Serafim, muito obrigado por atender a equipe da Rádio Diário. Bom dia para o senhor. Bom dia, meu caro Patrick, que alegria de voltar a falar à Rádio Diário. Muito obrigado, em nome de todos daqui da nossa equipe, e sabemos do seu dia que começa cedo, termina à tarde, e o senhor dá uma paradinha para conversar conosco. Como é que funciona, primeiro, deputado, esse pacto de governadores? Veja, os governadores brasileiros se reuniram e dos 27 governadores, 22 firmaram pacto contra a Covid. É uma espécie de grande aliança em favor da população. Eu não sei qual foi a razão pela qual o governador Wilson Lima não aderiu, porque o lógico é que prefeito fica ao lado do prefeito, deputado fica ao lado do deputado, senador ao lado do senador, e os governadores não podem se dividir. No momento de pandemia, no momento em que um precisa do outro, em que todos estão sofrendo o mesmo problema e que, portanto, tem experiências a trocar, tem caminhos, como, por exemplo, o caminho de comprar a vacina. O governador da Bahia já está bem mais à frente na compra da Sputnik, que é uma vacina russa que está sendo usada em outros países da América Latina. Então era hora do governador estar junto. Eu fiz essa crítica, que é uma crítica política, porque nós exercitamos a política, ou vai tudo por águas abaixo. Eu não estou propondo aqui que ele faça um pacto com os outros governadores para xingar o presidente. Não se trata disso. Se trata para todos darem as mãos e encontrarem caminho, e conseguir vacina. O nosso problema é que nós não temos vacina. Aí o que é que nós estamos fazendo aqui na ponta? Aquilo que podia ser vacinado num só dia, nós estamos dividindo em 2 dias, que é para não terminar a vacina. Mas isso é ruim. É melhor que acelere e que termine a vacina. Vejam o que o Joe Biden fez nos Estados Unidos. O Trump era negacionista, a exemplo do presidente Bolsonaro. O Joe Biden entende que fora da vacinação não há solução. Os Estados Unidos estão vacinando agora 2 milhões de americanos por dia. Isso, ele tinha prometido que ia vacinar 100 milhões em 100 dias, ele vai vacinar 200 milhões em 100 dias. A população dos Estados Unidos é de 330 milhões. Logo, logo, ele terá vacinado toda a população dos Estados Unidos. Qual é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil? Lá tem vacina. Aqui nós não temos vacina na quantidade que necessitamos. Então, os governadores precisam estar unidos para encontrar caminhos, já que o governo federal não encontrou quanto à compra da vacina em forma suficiente para atender a nossa população. Então, essa foi a minha crítica, com todo respeito, mas eu não posso ver uma situação dessa e achar que está tudo certo, porque não está certo. Pois é, a crítica que o senhor fez, ela foi muito ouvida por bastante gente, tanto que a gente decidiu convidar o senhor também para participar dessa entrevista aqui conosco. Agora, a gente observa o governo, através da ADS, gastando 6 milhões de reais em serviços de dados, consultoria de inteligência artificial. O governador não aderindo ao pacto contra a Covid. Ainda vai dar tempo do governador aderir ou já perdeu o bonde e não tem mais condição? Olha, até onde eu sei, os governadores, 22 governadores, estão de braços abertos para receber os outros 5. Até porque, imagine, se efetivamente forem viabilizadas as 40 milhões de doses de vacina da Sputnik por esse consórcio, aí o Amazonas vai ficar fora. Não é hora de ficar fora, nós temos que entrar em tudo aquilo que nos possibilite ter vacina, porque a vacina é a nossa única arma
para combater a Covid. E eu falo arma no sentido sanitário, quer dizer, é o remédio, é o anticorpo que nós temos, é exatamente a vacina. Deputado, o senhor acha que eu vou usar o termo omissão do governador Wilson Lima, pode prejudicar o nosso Estado? Prejudica na medida em que nós não participamos e não estamos integrados ao lado dos outros governadores, que estão prestes a encaminhar uma solução quanto à questão da vacina. Então é fundamental que ele se insira no contexto. Isso é para o bem dele, é para o bem do povo, é para o bem do Amazonas. Bom, deputado, além do Wilson Lima, outros governadores não assinaram o documento ou só o Amazonas que não assinou? Não, mais 4 governadores não assinaram, que são todos aqueles chamados Bolsonaro Raiz. Quer dizer, numa hora em que os governadores estão indo por um lado, aí os outros 5 vão por outro, eles estão indo para o colo do Bolsonaro, de forma equivocada, porque o governador não pode ter, nessa hora, partido político, ele tem que ver o interesse do seu Estado. E o interesse do nosso Estado é estar ao lado dos demais governadores, para tentar comprar vacina, para adotar medidas que sejam eficazes e que permitam a gente superar essa pandemia que já matou mais de 270 mil brasileiros e que no ritmo que vai, dentro de 15 dias, nós teremos perdido 300 mil brasileiros, o que é muito ruim. Isso é uma chaga em 300 mil famílias e que deixa todo mundo muito apavorado com a situação. No pico daquela chamada segunda onda da Covid-19 aqui no Amazonas, deputado Serafim, muitos estados abriram aí as suas portas para receber pacientes aqui do Amazonas, né? Inclusive os nossos doentes. Isso, exatamente. Mandando respiradores, mandando concentradores de oxigênio, mandando oxigênio. Eu entendo que os estados são solidários entre si. E não participar disso agora, nesse momento, percebe-se que é um problema a mais para o nosso Estado, que já temos tantos. Aí, se nós resolvermos nos isolar, fica pior ainda. É uma ingratidão? Eu diria que não vai ser visto como gratidão. Ingratidão? Como ingratidão, sim. Como ingratidão, sim. Os outros governadores, num outro momento, vão dizer, não, Amazonas, na hora que eu te chamei para a gente ir para a luta pela vacina, tu não vieste, então agora eu também não quero saber de você. Então, essas relações, elas são muito sensíveis e essa percepção o governo não está tendo. Deputado, de uma forma geral, como é que o senhor avalia a postura do governador Wilson Lima no combate à pandemia aqui no nosso estado até agora? Veja, eu creio que ele tem tido acertos e tem tido erros. Quais seriam os acertos? Por exemplo, ampliar o número de leitos de UTI. Isso foram acertos. E os erros? Agora, tem tido erros, como esse erro na condição política da coisa. Porque na hora em que ele não se alia aos governadores, ele corre o risco de ficar isolado. E eu estou dizendo isso para o bem dele, para o bem do Amazonas. Eu não quero o mal do governador, nem do prefeito, nem do presidente da República. Mas até por conta dos meus cabelos brancos, eu tenho a obrigação de, numa hora dessas, falar. E falar de frente, dizendo as coisas abertamente, sem reserva mental, para que todos possam perceber o momento grave que nós vivemos. Eu estava lendo o que o senhor disse ontem, estava lendo inclusive aqui no jornal Diário do Amazonas, que está nas bancas desde cedo,
E o senhor falava como líder do PSB na Assembleia que essa postura adotada por Wilson Lima pode representar um isolamento perigoso para o Amazonas, que teve o apoio de outros governadores durante aquele pico da segunda onda, que era basicamente o que o senhor falava ainda há pouco. O governador pode estar sendo orientado por alguém a tomar essa atitude na avaliação do senhor ou não? Olha, eu não posso fazer esse juízo de valor, mas o governador, ele foi eleito com mais de 1 milhão de votos, ele tem a responsabilidade, ele tem o conhecimento para tomar essa decisão. Agora, a meu ver, reitero, é uma decisão equivocada ele se isolar dos outros governadores. Ele teria que estar unido a governadores como Renato Casagrande, como Paulo Câmara, como Ronaldo Caiado, como o próprio Romeu Zema, lá de Minas Gerais, o governador Dória de São Paulo, que fazem todo um leque de apoio e que permitirá a ele ter acesso à vacina, ter acesso a informações, ter acesso a atitudes. Veja quem são os governadores que não assinaram. Ele, o vice-governador do Rio de Janeiro, porque o governador está preso, o governador de Santa Catarina, que é ligado ao presidente da República, o governador de Rondônia e o governador de Roraima. Quer dizer, isso é um isolamento total. Isso é um isolamento total. Ele tinha que estar no grupo de 22 governadores. Pois é, Rio de Janeiro é aquela situação que o senhor já colocou, o governador de lá é aquele interino porque o titular foi afastado, Santa Catarina vive problemas com a doença, Rondônia e Roraima estão aqui perto, e o Amazonas que também não aderiu a isso. Deputado Serafim Correia, muito obrigado pela que lhe agradeço, Patrick. Pela fala do senhor. Milhares de ouvintes da Rádio Diário. Mais uma vez, mando meu abraço ao patriarca, meu amigo Cassiano Batará, Dona Val, ao Ciro, enfim, a todos que fazem a Rádio Diário, a Rede Diário de Comunicação, essa rede tão inserida no contexto e no coração do povo do Amazonas. Muito sem obrigado. Dúvida, sem dúvida mesmo. O senhor citou no patriarca aqui. Ontem, quando eu ia saindo, ele estava saindo também, mas estava no carro, eu ia cumprimentá-lo, mas ele já estava no carro e eu não quis ficar ali atrapalhando nada, não. Mas eu gosto muito de ouvir o senhor, viu? Nós gostamos muito de ouvir o senhor. Muito obrigado, Patrick. Porque muito o senhor obrigado. Não faz não tripudia sobre nenhum assunto, sabe, deputado? O senhor vai ali nas perguntas, responde e deixa claro qual é o seu pensamento. Por isso eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao senhor. Pois não. Quando é que o senhor acha, claro, o senhor não é o presidente da Assembleia, mas está ali acompanhando tudo. Dezenas de pedidos de impeachment contra o governador. O atual presidente da Assembleia, quando foi eleito, disse, não, nós vamos ouvir o povo. E não pautou até agora, pelo menos, a informação que eu tenho, a avaliação por parte dos parlamentares do pedido de impeachment. Ele disse da outra vez, o senhor Roberto Cidade, que estaria aguardando a Procuradoria da Casa, a análise da Procuradoria da Casa. A gente já está em março, pedidos são desde o ano passado, já teve aquela situação da primeira vez que a Casa arquivou. E aí, deputado, como é que o senhor está vendo? O senhor tem esperança que seja pautada até esse primeiro semestre de 2021 pedidos de impeachment contra o Wilson? Veja, Patrick, esse assunto é um assunto assim de competência exclusiva do presidente. O que eu posso lhe dizer é que da outra vez, quando o pedido de impeachment foi pautado, eu votei e naquele momento e naquele contexto entendia que esse era o caminho. Eu não conheço as razões formuladas pelos denunciantes, eu também não posso ser menino. Tem advogado de Brasília preocupado com o Amazonas, vindo dar entrada em pedido de impeachment aqui. Quer dizer, eu sinto que tem também muita politicagem no meio disso. Agora, é um momento sensível, delicado para o governador e delicado para o Amazonas. Nós não experimentamos nunca
na nossa história um impeachment de um governador. Já experimentamos a cassação. E aquilo foi muito ruim, porque nós tivemos 3 governadores no ano. Será que o Amazonas, em toda essa situação, aguenta isso? Então, a gente tem que ter toda a cautela, e eu entendo as razões do deputado Roberto Cidade de ser muito cauteloso para não precipitar e aquilo que está ruim piorar. Então, entendo que essa é a razão de toda essa cautela do deputado Roberto Cidade. Compreendo. Muito obrigado mais uma vez, deputado Serafim Corrêa. Tenha um bom fim de semana. Eu é que lhe agradeço, Patrick. Grande abraço, um bom dia.